Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria que estamos aqui nesta noite para, junto com vocês, adorarmos ao nome do Senhor, o nosso Deus. Trago uma saudação do nosso presidente. Como os irmãos sabem, estamos em congresso no Templo Central e é necessário a presença do nosso pastor naquele congresso. E aí ele nos pediu que viéssemos aqui nesta noite. E viemos diretamente do Templo Central, eu e meu companheiro Gauene. Senhor Jesus lhe abençoe, para poder cooperar com os irmãos nesta noite e com o nobre amigo e pastor Antônio Ferreira da Silva, gentilmente chamamos de pastor Ferreirinha, e com todo o ministério desta igreja. Meus queridos, a organização desse grande coral e desses cultos que tem sido realizado durante este ano, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, é um trabalho essencial, é necessário, e nós louvamos a Deus pela vida de cada corista, pela vida de cada músico, pela vida de cada maestro, pelo esforço que vocês têm feito de estarem desenvolvendo este trabalho para a glória de Deus, que além de estar relembrando essas atividades e aquilo que o Senhor fez, o milagre que o Senhor operou por meio de um homem e na sequência outros servos e servas de Deus há 500 anos atrás, estamos rememorando isso, mas também para a nossa igreja no estado. No próximo ano estaremos comemorando 100 anos de fundação da nossa igreja no estado, e estes eventos do grande coral se tornam verdadeiros ensaios para a programação do grande coral que será montado por ocasião do centenário da nossa igreja. Festa esta que ocorrerá do dia 11 ao dia 17 de novembro do próximo ano, para a glória de Deus. Se nós não celebrarmos o centenário no ano que vem, é porque Jesus voltou e nós estamos na glória celebrando o Senhor eternamente. Mas louvamos ao Senhor pelo vosso esforço, pelo vosso trabalho, por aquilo que tem feito, sabendo que a palavra bíblica é verdadeira, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor é justo e misericordioso para vos recompensar. Em rápidas palavras, queridos, gostaria de expor algo aos irmãos, tanto do texto bíblico, quanto algumas coisas relacionadas ainda a este período da Reforma, que completou os seus 500 anos no dia 31 de outubro passado. O texto base é Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, muito conhecido, mas que foi fundamental para a compreensão teológica que Martinho Lutero vai ter, e quando Deus vai iluminar a sua mente para ter uma compreensão verdadeira do que seria ou do que é o Evangelho de Cristo. Capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos repetir esta última parte todos juntos? 1, 2, 3. Mas o justo viverá da fé. Mais uma vez. Mas o justo viverá da fé. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite? Quando Lutero se depara com esta palavra, não foi a primeira vez que ele tinha lido, como um doutor no texto sagrado, como professor que ele era, por muitas vezes ele com certeza leu esse texto. Mas a Bíblia é viva,
A Bíblia, ela é revelada pelo Espírito de Deus. E há dias que nós lemos textos, que nós lemos várias vezes, mas naquele dia específico, o texto fala diferente conosco. E assim aconteceu com Martinho Lutero. Ele olha para esse texto e ele vai fazer uma reflexão sobre o justo viverá da fé, baseado na própria citação que o apóstolo Paulo faz, que Paulo faz isso baseado em Abacuque, quando o Abacuque, somente relembrando, quando o Abacuque clama no seu livro, no capítulo 1, Abacuque diz: até quando clamarei violência e tu não me responderás? Abacuque, ele questiona, Abacuque grita, Abacuque chora, e Abacuque, ele questiona Deus: até quando eu vou estar orando, eu vou ficar orando, e esta situação do mundo, da sociedade, porque a situação de Israel naquele período estava deprimente, estava horrível moralmente, socialmente, economicamente, e Abacuque diz: até quando eu clamarei violência e tu não responderás? E Abacuque vai falando, questionando. No capítulo 2, Abacuque diz assim: eu vou subir na minha torre de vigia e vou aguardar a resposta do Senhor em silêncio. E Deus responde a Abacuque. Só que quando Deus responde ele não gosta muito da resposta que ele tem, porque a resposta que Deus diz a ele é: eu estou ouvindo e eu vou intervir nessa situação. Mas a intervenção de Deus seria uma intervenção muito dura, muito pesada, que eles iriam enviar os caldeus para pisar sobre a cidade santa e para pisar o povo que havia se afastado dos princípios de Deus. E Abacuque então diz: espera aí, Senhor, também não é assim. E Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a sua palavra e eu temi e eu tremi. Abacuque, ele ouve a resposta de Deus, e aí Deus vai se revelando a ele, vai falando e diz: olha, a situação vai ficar complicada, eu vou exercer julgamento sobre o povo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou usar os caldeus como a minha vara para corrigir o povo, mas depois eu mesmo vou julgar os caldeus, porque eles vão agir contra o meu povo de forma errônea. E aí Abacuque, numa célebre parte do seu livro, Abacuque, ele vai dizer sobre o justo que pela sua fé viverá, e ele vai dizer que a terra se encherá da glória, do conhecimento do Senhor. E lá no final, no capítulo 3, ele faz uma das mais belas poesias bíblicas de adoração, quando ele diz: olha, Senhor, tudo bem, eu sei que as coisas vão ficar complicadas, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam gados, as ovelhas da manada sejam levadas, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E aí, quando Deus diz para Abacuque que o justo viverá pela fé, Deus estava dizendo: olha, Abacuque, não se preocupe, porque mesmo no meio do julgamento ou dos caldeus que vão vir, mesmo quando vier essa destruição sobre o povo, o justo, ele não se perderá, ele não morrerá e não se acabará, porque pela fé ele sobreviverá a tudo isso que virá. E é a essa passagem que Paulo se refere no capítulo 1 de Romanos, quando ele diz: como está escrito, mas o justo viverá da fé. E aí Lutero lê esse texto e ele olha para a sua volta e vê que está tudo destruído. Lutero faz uma viagem para Roma e ele acha, na sua inocência, ele estava no interior da Alemanha, em Wittenberg, e ele acha que aquele desmantelo que estava acontecendo na igreja como instituição, ele acha que o líder maior da igreja, que era o Papa, não sabia. E ele vai para Roma. Quando ele chega em Roma, ele vê pior do que aquilo que ele via no interior onde ele estava. Ele vê uma terrível idolatria, ele vê as vendas de indulgência para financiar a construção da Basílica de São Pedro e outras catedrais que estavam construindo, e de forma que as indulgências, como você bem sabe,
as pessoas morriam e os padres e os líderes da igreja ensinavam que você podia liberar a pessoa do purgatório conforme o tamanho da sua oferta. Então cada oferta que botava lá no gasofilácio ou no lugar, a cada tilintar de moeda no fundo, era uma alma que saía do purgatório. Ora, se você vai chegar em igrejas da igreja romana antiga, na cidade de João Pessoa, que é uma cidade muito antiga, aquela igreja próximo do Hotel Globo, por exemplo, e eu não estou falando mal, estou narrando um fato histórico. Você vai chegar naquela igreja, me fugiu o nome, perto do Hotel Globo, que fizeram escavações, encontraram os alicerces antigos da primeira igreja, na época do descobrimento, por exemplo. Você vai ver que no altar, bem na entrada do altar, existem sepultura, existem túmulos, que era onde os nobres e os ricos eram sepultados. Eram aqueles que mais davam dinheiro e que mais contribuíam. E o que eles diziam oficialmente era o seguinte: quanto mais perto do altar você for enterrado, mais fácil você estará no céu. Então a pessoa comprava o seu pedaço no céu e o seu lugar no céu. Era assim que estava. A instituição igreja, ela estava assim. E houveram outros, Savonarola, John Huss, houveram outras pessoas antes de Lutero que questionavam o sistema que estava então. Mas o poder institucional era muito forte. O cardeal tinha as suas tropas, o Papa tinha o seu exército, e era o Império Cristão que dava liga a todo esse império político daquela época. E havia uma simbiose entre a espada temporal e a espada atemporal, entre o que era espiritual e o que era físico e o que era material. Quando Lutero volta de Roma e ele vê que a situação estava pior do que ele imaginava, ele faz as suas 95 teses e digo eu, acho que Lutero não tinha compreensão, não tinha noção de que aquela sua ação de fixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg iria desencadear em um processo mundial. Porque na verdade o que Lutero faz, ele questiona as práticas de então. E era comum, não havia jornais como tem hoje, nem internet, nem nada. Então quando você queria chamar as pessoas para um debate, você fixava as suas opiniões na porta do castelo. As pessoas liam e iam se encontrar no debate, na sala de aula ou no auditório, onde fosse, iriam debater aqueles temas. E ele fez 95 teses e disse: eu aguardo um posicionamento. Então, na verdade, ele tenta pensar sobre o que estava acontecendo. Só que, meus irmãos, há um outro texto bíblico que diz que o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ouve-se a sua voz. E não apenas havia, mas há uma promessa feita pelo próprio Cristo. Quando Cristo pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem que era dos profetas Jeremias, João Batista, Elias. E ele vira para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro para um pouco e diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foste nem a carne e nem o sangue que te revelou o Pai que está na igreja romana. Vai interpretar isso tudo errado, vai achar que a igreja está fundada sobre Pedro, quando na verdade não é. Enfim, isso é uma outra mensagem para um outro dia. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus diz para Pedro que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o Pai que está no céu, Jesus estava dizendo que a igreja, ela é composta de pessoas que não por um raciocínio lógico, ou por estudos científicos, ou por passar a vida inteira em uma biblioteca, ou por ler um jornal do dia, ou por assistir todos os programas de televisão. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, o Evangelho, ele é uma revelação de Deus para você. Você só descobre porque foi revelado para você.
O Evangelho é uma revelação de Deus. Deus revelou-se no seu Filho e se revela a cada um de nós. E é por isso que eu digo, para mim, a Reforma Protestante ela foi um movimento profundamente espiritual. Por quê? Porque ela foi diretamente uma ação do Espírito de Deus. Porque a instituição de então, ela tentava pregar a Bíblia, ela tentava pegar a revelação e colocar dentro de uma caixa e dizer: nós que temos a autoridade para dizer o que é e o que não é. Quando na verdade a autoridade não pertence a homens e não pertence à instituição, mas pertence a Deus e à palavra de Deus. E é por isso que um dos lemas da Reforma é somente a Escritura. A Escritura como palavra de Deus, como revelação de Deus, como suprema revelação de Deus. Mas a igreja daquela época, ela simplesmente achava, por causa entre o século III e o século IV, que o cânon do Novo Testamento foi fechado, que eles pegaram as cartas que estavam espalhadas pelas igrejas e por um processo, a igreja então ela reconhece as cartas que são inspiradas e fecham os 27 livros do Novo Testamento. Então a igreja dizia: nós é que fechamos a Bíblia, então nós que temos autoridade para interpretá-la. Mas não foi a igreja de então que fechou o cânon. A igreja reconheceu aquilo que o Pai já tinha dado, a revelação que o Pai já tinha dado, a inspiração que o Pai já tinha dado. Mas a igreja de então se achava dona da verdade, e ela começou a distorcer os fatos bíblicos. Aí gerou a idolatria, gerou uma série de coisas, porque a conveniência era conveniente. 300 anos depois, 400 anos depois, 500 anos depois, estava tudo desmantelado. Tudo estava tudo desmantelado. Os princípios da fé, não é que tudo se perdeu, nem tudo se perdeu, tanto é que nós estamos aqui nesta noite. Mas dentro dessa instituição haviam pessoas que diziam: está errado, que diziam: não pode. E aí o vento, a Bíblia diz: olha, irmãos, escute algo que eu vou lhe dizer nesta noite. Ninguém tem autoridade para controlar o agir de Deus. Ninguém tem, porque a Bíblia diz que Ele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave pertence a Ele, a autoridade pertence a Deus. Então, esta igreja de então, ela achava que ela tinha autoridade maior do que a Bíblia, como existe até hoje dentro da igreja romana. A tradição e os pais da igreja se equiparam às escrituras, e ela se torna maior porque é eles que dão a interpretação oficial do texto sagrado. Aí Lutero olha e diz: não é isso. E aí eles disseram que o sacerdote é que perdoava pecado, porque Deus deu isso para Pedro: o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar será desligado no céu. Eu te dou a chave dos céus, Pedro. Então ele disse: pronto, Pedro tem autoridade, o sucessor de Pedro tem autoridade, e todo mundo que o sucessor de Pedro botar a mão, que seriam os padres, tem autoridade para perdoar pecados. Aí Lutero diz: não, apóstolo Pedro diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todo mundo tem o direito de falar com Deus, de chorar diante de Deus, de pedir perdão dos seus pecados para Deus, e não precisa de intermediário nenhum. É o sacerdócio real de todos os crentes. A igreja é composta de sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é a igreja de Jesus. E o vento sopra onde quer. E aquele povo, e os cardeais e reis, aí juntou tudo e dizia: nós vamos travar tudo, vai ser do jeito que a gente quer. Mas ninguém controla o agir de Deus.
Se ele não podia se revelar na Basílica de São Pedro, porque não tinha lugar naquela catedral gigantesca, ele disse: tá bom, eu vou me revelar a monges escondidos no final desse império. E aí John Huss ouve a palavra de Deus. John Huss começa a falar. Aí dizem para John Huss: nós vamos te queimar na fogueira, você está falando errado, você é herege, você não pode. 100 anos antes, por volta do ano de 1400, John Huss, que significa João o Ganso, é colocado na fogueira e ele é queimado. Mas quando ele está sendo queimado, ele diz: olha, vocês podem matar o ganso, porque o nome dele significava João Ganso. Vocês podem matar o ganso, mas em 100 anos Deus levantará um cisne cujo seu canto vocês não poderão calar. Aleluia! 117 anos depois, Lutero estava fixando as 95 teses na porta, porque o vento estava soprando, e a igreja, Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A reforma protestante é um movimento do Espírito. Traz a Bíblia para o seu lugar, a centralidade, só a Escritura, só a fé, só a graça. Não é por meio de obras para que ninguém se glorie, mas é mediante a fé. A salvação é dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Não é atividade humana, mas é graça de Deus. Somente Cristo é o nosso Salvador, e toda a glória somente a Deus. E eles trazem o Evangelho de volta. Aí você conhece a história: ele é perseguido, tem que ser escondido em um castelo, faz uma revolução cultural que traduz a Bíblia para o alemão, e vai. 100 anos depois, em 1600 e alguma coisa, a própria igreja na Alemanha já estava morta de novo. Haviam se perdido no caminho da institucionalização. Mas um pastor chamado Jacob Spener, ele escreve um livro chamado Pia et Desideria, um livro de piedade. E ele conclama, um pastor de uma pequena igreja no interior da Alemanha, ele conclama a igreja a orar, a ler a Bíblia e se afastar das coisas mundanas. Começa o movimento pietista dentro da igreja alemã. E ele disse: vamos voltar para as Escrituras, vamos voltar para a oração, vamos voltar. Mas os grandes centros não queriam. Não tem problema, Jesus não nasceu no palácio de Herodes, Jesus não nasceu na casa de César em Roma, Jesus nasceu na pequena Belém, numa esquina do mundo, dentro de um estábulo. Mas e Jesus, olha, eu acho essa história fantástica. Quando Jesus Cristo nasce e ele está naquela manjedoura, simples pastores de ovelhas no deserto, guiando ovelhas no deserto. À noite eles ouvem a melodia mais linda que se poderia ouvir. Corais de anjos se apresentam a eles e cantam. Não foi o rei Herodes que ouviu, não foi César que ouviu, não foram os centuriões que ouviram, mas foram simples pastores no deserto que ouviram algo espetacular. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, mas ouve-se a sua voz. E em toda a história da igreja, esse vento foi soprando, se espalhando pelo mundo. E a igreja começa a ficar meio assim de novo. Aí são vários movimentos, e apenas um deles, em 1901, um pastor branco e racista, que nas suas classes de sala de aula não podiam entrar negros por causa da lei de segregação americana. Charles Fox Parham, adepto da Ku Klux Klan, uma organização americana que perseguia negros, e ele crente.
pastor metodista, e ele estava dando aula em um seminário, e começou a ler o livro de Atos dos Apóstolos, e começou a dizer para os alunos: olha, isso aqui é para hoje, esses milagres são para hoje. E uma aluna chamada Agnes Osman, ela lá sentada naquela sala de aula, ela começa a ler o texto de Atos dos Apóstolos, e é cheia do Espírito Santo, e é a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo. Charles Parham desce para o Texas, nos Estados Unidos, em Houston, e aí ele vai começar a dar aquele curso que ele deu no Kansas. E havia um negro nascido escravo, cego de um olho, e foi pedir para assistir a aula, e ele disse: não pode, brancos e negros não podem ficar no mesmo lugar. Aí ele perguntou assim: eu posso ouvir a aula da janela? Ou do lado de fora da porta? Aí o professor disse: pode, do lado de fora, fique à vontade. E havia dias que ele botava a carteira dele no corredor, havia dias que ele ouvia pela janela, mas o Espírito sopra onde quer. E o Espírito resolveu soprar em William Seymour, negro, nascido escravo, cego de um olho, no período de segregação racial americana, e aquele homem foi cheio do Espírito Santo. E ele sai pregando a palavra de Deus, vai para a Rua Azusa, funda a Missão Apostólica da Fé, funda a igreja. O pastor Durham de Chicago vai assistir o culto, é cheio do Espírito Santo. E na igreja dele estava um homem chamado Gunnar Wingre. E quando ele volta para a igreja, cheio do Espírito Santo, e prega, e a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo. Deus podia pegar qualquer um, mas pegou 2 imigrantes suecos e disse: eu tenho uma missão para vocês. E alguns dizem que o maior milagre do pentecostalismo não é nem as línguas, mas é o fato de, num período de segregação racial americana, o Espírito não fazer distinção nem entre brancos, nem entre negros, nem entre mulheres e nem entre homens. O vento sopra onde quer. Meus irmãos, eu encerro nesta noite dizendo que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, do brasileiro, do americano, do africano, de todos os países do mundo. Não importa se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro. Não importa se é criança, se é idoso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque a Bíblia não se contradiz. De fé em fé, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se revela de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Passaram-se 500 anos que Lutero foi impactado por esta leitura, e 500 anos depois nós estamos aqui dizendo: graças a Deus que o vento sopra onde quer, e ele sopra entre nós nesta noite. Ele soprou na nossa vida, e esta chama permanece acesa. Não trave o Espírito. Não queira travar a ação do Espírito de Deus, porque se você travar a ação do Espírito de Deus, ele vai soprar em outro lugar. Mas ele sopra. Existem igrejas desse Brasil afora que estão mortas. Morreu! O tanque batismal está seco, porque tentaram travar a revelação, a ação de Deus, o Espírito de Deus. Não faça isso. Se você travar aqui, ele sopra ali, mas ele não deixa de soprar. A igreja está edificada sobre Cristo, e ela seguirá a sua marcha.
ela seguirá a sua marcha. Reinos vêm e vão, passam reis, impérios, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E eu pergunto nesta noite a você que está me ouvindo e que veio nesse culto, que ouviu os louvores lindos e que foi tocado pela ação do Espírito de Deus que sopra onde quer, e Ele está soprando no teu coração nesta noite. E aí eu lhe pergunto, se você não quer fazer parte desta família da fé, se você não quer fazer parte desta família na fé, o Evangelho que transforma a sua vida aqui e lhe promete um céu de glória. E eu lhe pergunto se alguém entre nós nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Seguir a Jesus é o maior e melhor projeto de vida. Jesus, Ele revivifica a sua vida, Ele ressuscita os seus sonhos. Jesus Cristo, Ele chama nesta noite alguém entre nós que quer confessar a Jesus como o Senhor de sua vida. Talvez você tenha colocado a sua esperança e a sua fé em homens ou em coisas que não podem responder às suas orações. Mas nós lhe apresentamos nesta noite Jesus de Nazaré, aquele que disse que a sua igreja estaria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu lhe convido nesta noite para fazer parte desta família da fé, desta família vitoriosa. Alguém entre nós nesta noite que quer confessar a Jesus? Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando e que o Espírito do Senhor continue a soprar nos seus corações.